Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para mais um vídeo e hoje eu queria falar sobre objetivos e motivação e tudo que se agrega a isso, né? Bom, primeiramente falando de mim, né? A minha maior motivação, né, para começar a estudar e mudar de vida foram as minhas filhas, né? Acho que a maioria das mães tem os filhos como uma grande motivação, né? E elas, com certeza, são a minha maior motivação. Então, eu comecei a pensar o que eu poderia dar para elas, né, para melhorar a vida delas e para melhorar a vida de todo mundo da família, né, eu, meu marido. Então, o meu objetivo, assim, o meu maior foco era conseguir uma casa para todos nós, né? Uma casa maior, que fosse mais confortável e principalmente que fosse segura, que fosse num bairro seguro, né? Porque aqui a gente mora num bairro periférico e tem muito assalto praticamente todo dia, né? No grupo do WhatsApp do bairro aqui. O pessoal fala que foi assaltado, que roubaram o carro, que entraram na casa. Então, assim, tem muito assalto. Inclusive, já entraram até aqui no quintal de casa para roubar as coisas do quintal, né? Então, a gente, assim, o meu maior foco, né, o meu maior objetivo é comprar uma casa, né, para ter espaço para as minhas crianças brincarem e um quarto maior para elas, né? Uma área de lazer, né? Eu sempre pensei nessa questão da casa, foi o primordial para mim, né? Acho que a casa é uma coisa que praticamente todo mundo tem, né? Esse desejo de ter sua casa própria. Mas enfim, isso serve para tudo, qualquer objetivo, né? Qualquer pessoa que tiver um desejo, né? Quer emagrecer, quer comprar um carro, quer viajar ao mundo, quer entrar numa faculdade, quer entrar num emprego. Então, todo mundo precisa de um objetivo, né? Então, e também, né, a motivação que você tem te faz conseguir ter mais força para conquistar, né, para seguir esse caminho para conquistar esse objetivo, né? Então, assim, por tudo que eu tenho estudado, por tudo que eu tenho lido, muito se fala sobre a questão de que você precisa ter um foco, né, e um objetivo ali claro, né? Porque se você não tiver um objetivo claro, você acaba não tendo um caminho a ser percorrido, né? Um caminho ali certo, né? Que você vai fazer os seus planejamentos e conseguir seguir, né, nessa trilha, nesse caminho, para chegar até esse objetivo. Se você não tem, todo o caminho é válido e você não chega em lugar nenhum, né? Então você precisa ter esse objetivo, né? Então, isso que eu vim falar para vocês, que esse era o meu primeiro, né, objetivo, a casa, né, a casa própria. E a minha maior motivação são as minhas filhas, né? Então, vamos começar da seguinte maneira. Para eu chegar até aqui, até esse objetivo, né, eu preciso primeiro me autoanalisar, né? É muito indicado que as pessoas façam terapia, né? Hoje em dia está muito claro isso que todo mundo precisa de terapia, né? É muito bom. Então, se você não tem condições de fazer terapia, né? Eu fiz por um tempo, nesse momento eu não estou fazendo mais, mas eu aprendi muito a me autoanalisar. Então, se você não tem como fazer terapia com um profissional, você precisa começar a se autoanalisar, a se perguntar sobre os seus porquês. Ah, eu sinto medo disso, 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 né? Começar a nomear os seus sentimentos também, né? Tá, por que eu sinto medo disso, 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 né? O que me leva a ter esse medo? Isso é um trauma que eu passei? Isso é uma crença que foi adquirida, né, por pessoas da minha família? O que fez você ter este medo, né? E esse medo, ele faz sentido? Ele é real mesmo, né?
a gente às vezes pensa na parte ruim, tá, mas, por exemplo, e se não der certo, né? Mas e se der certo? Então você tem que pensar os dois lados, né? E começar a se autoanalisar, né? Para perceber as suas crenças limitantes, as suas crenças que te bloqueiam, né? Que fazem você não conseguir caminhar muitas vezes. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em guardar dinheiro, né? Tudo que entrasse para mim, eu dava um jeito, arranjava uma maneira de gastar aquele dinheiro, né? Então, o porquê que eu fazia isso, né? E aí eu fui começar a me autoanalisar ali para entender o porquê disso, por que eu não podia ter dinheiro na minha mão, né? Da onde que vinha isso? Da onde eu aprendi isso, né? Então, eu comecei a primeiro me autoanalisar para entender o que acontecia comigo, para resolver o problema primeiro, né? Mudar as minhas crenças, para daí começar a conseguir guardar dinheiro, né? Não adianta a gente falar, eu vou fazer isso e isso, mas aí você mesmo se auto-sabota, porque você não sabe, né, o que acontece ali no meio do caminho, o que te trava, o que te bloqueia ali para conquistar aquilo, e você vai se auto-sabotando e não consegue chegar em lugar nenhum, né? Então você precisa muito se conhecer, né, se autoconhecer ali, para ter esse seu desenvolvimento pessoal, né? Então, esse é o ponto de partida, né? Primeiro, eu me conheço, eu me entendo os meus medos, entendo os meus porquês, as minhas crenças, e aí eu vou modificando tudo isso para depois eu conseguir ir atrás do meu objetivo, né? Porque daí eu deixo o meu caminho mais livre, mais aberto, né? Para conseguir seguir com o meu planejamento e conseguir chegar até o meu objetivo, né? Eu tinha muita dificuldade em estudar, por exemplo, né? Eu tinha pânico, né? Dentro da sala de aula, eu tinha pânico. E me dava, assim, um negócio na garganta, uma vontade de chorar, e eu tinha que sair da escola. E eu saía chorando porque eu queria estudar, eu queria conquistar as minhas coisas, né? O meu estudo e tal, mas eu não conseguia, algo me travava, né? Isso, com a minha autoanálise, eu comecei a entender que isso começou quando os meus pais se separaram, né? Eu comecei a ter problemas na escola, e isso se seguiu a minha vida inteira, né? Na minha sexta série, eu parei de estudar, fiquei 4 anos sem estudar, e depois voltei fazendo supletivo, né? E sempre com muita dificuldade. Eu mais faltava do que ia, e quando ia era muito difícil, né? De lidar ali. Então, hoje em dia eu me forcei a mudar essa minha realidade. Falei, não, eu não quero mais isso para mim. Então você precisa ter essa vontade da mudança também, né? Não basta alguém vir falar para você, olha, você precisa disso para sua vida, para você melhorar de vida ou, né, o que for. Acho que com todo mundo acontece isso, né? Tem muitas pessoas que vêm para você e falam, olha, você precisa fazer isso na sua vida e tal. E você não consegue fazer, mas porque você não tá preparado, você não tá aberto àquilo, né? Então, quando você se sente preparado, quando você mesmo quer essa mudança em você, né? Você consegue procurar tudo isso, vasculhar tudo que tá ali dentro de você, né? E ir modificando, né? Para você ir mudando de vida, né? Então eu comecei com essa busca de querer mudar de vida, e para mudar de vida eu tinha que estudar, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer psicanálise, né, junto com meu marido, e nossa, era muito difícil para mim, eu ia ler e eu não conseguia ler, eu não conseguia me concentrar, e eu ficava ali naquela mesma linha um tempão, sabe, lendo aquela mesma coisa, me dava desespero, e eu começava a chorar, e aí eu falava para ele, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? E, e aí eu comecei a me entender, né, sobre tudo, e mas, né, a gente tem que ter força para dar continuidade àquilo e não desistir, e encarar todo aquele desconforto, né?
E aí fui me forçando a ler cada vez mais. Um dia eu li uma página, no outro dia eu lia duas, no outro dia eu lia três, até que em pouco tempo, assim, eu li um livro e eu fiquei, assim, maravilhada. Falei, meu Deus, eu li um livro inteiro sozinha, assim, muito rápido, né? E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, né? Como a gente vai, né, se moldando ali e mudando, né, a sua situação. Então, depois dessas mudanças, né, que eu comecei a estudar e entendi qual era o meu objetivo e tinha as minhas motivações, tudo, né, envolve muita coisa, né? Então, quando eu me conheci, eu determinei ali qual objetivo eu queria para minha vida e comecei a fazer um planejamento de como eu ia conquistar aquilo, né? A gente precisa de um planejamento e precisa seguir aquilo para você conseguir chegar até o final, né? Porque tem dias que é difícil mesmo, tem dias que a gente não quer levantar da cama e não quer fazer aquilo, mas é por isso que você tem que criar um planejamento e ter rotina também, né? A rotina que você faz ali diariamente faz você criar um hábito que deixa tudo mais fácil, né? Eu não tinha rotina também, a minha rotina era. Minha rotina não, né? Minha vida era uma bagunça, né? Eu não tinha hora para nada e isso dificultava muito a minha vida. Então, quando eu comecei a mudar tudo isso em mim, né, eu comecei a colocar rotina no meu dia, né, comecei a escrever o que eu ia fazer no dia seguinte, né, e comecei a me planejar o meu dia e comecei a criar hábito com aquilo, porque diariamente eu fazia a mesma coisa, então eu comecei a criar um hábito, já não era mais tão difícil assim, né? Começou a ficar fácil. Então eu comecei a conseguir seguir, né, o meu planejamento e isso foi me levando até o meu objetivo, né, de uma maneira assim muito rápida, surpreendente, né? E não é rápido assim, né? Tipo, no estralar de dedos. Levou um tempo, mas de certo modo foi rápido, porque eu achava que isso levaria anos e anos e anos, e em pouco tempo isso está acontecendo, né? E, e é assim, muito, muito louco, assim, né? Como as coisas começam a mudar. Quando você. Sabe aquela frase? Quando você muda, tudo muda, né? E é realmente isso, você começa a se modificar e tudo ao seu redor começa a mudar com você, né? E você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente também, né? Então, assim, esse vídeo é para falar justamente sobre todo esse processo, né, que a gente precisa viver e o que a gente precisa fazer para conquistar, né, as coisas que a gente deseja, né? O que a gente precisa, pelo que a gente precisa passar. E esse foi o meu processo, né? A autoanálise, o me forçar, depois de me conhecer, né, entender minhas crenças, meus problemas, meus bloqueios, modificar isso, fazer a famosa reprogramação mental, né? Modificar a minha maneira de pensar, começar a pensar positivo, né? Que antigamente eu só pensava negativo ali e aquilo me deixava numa vida assim depressiva, sabe? E a questão, por exemplo, de conquistar uma casa, eu tinha aquelas crenças de, mas isso eu não vou conseguir porque é muito caro, porque eu não tenho dinheiro, porque como que eu vou conseguir? Eu não tenho estudo, sabe? Era tudo eu não consigo, eu não posso, para mim não dá. As outras pessoas conseguem, mas eu não, sabe? Sempre tinha esses nãos, essa coisa pesada, né? E aí eu comecei a mudar todo esse meu pensamento e comecei a vibrar de uma maneira diferente, né? E comecei a fazer o contrário do que eu fazia, né? Se transformou em eu consigo, eu posso, eu faço, dá certo, tudo que eu faço dá certo. Porque antigamente era tudo não, tudo que eu coloco a mão dá errado, não dá certo nada. E dessa maneira eu fali 3 negócios meus, né? Então,
eu comecei a mudar esse meu pensamento, né, e colocar o pensamento positivo em tudo que eu pensava negativo, eu já não posso pensar dessa maneira, vou trocar aqui a maneira de falar. Por exemplo, eu estava fazendo alguma coisa, porque eu sou pobre. E aí eu já, não posso dizer isso. Não posso dizer que eu sou pobre. Não, eu sou rica, mas nesse momento eu não quero fazer isso. Porque nesse momento não é uma necessidade, né? E aí eu fui começar a mudar a maneira de falar, né? Então, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou merecedora, eu sou criativa, né? Comecei todo esse processo de colocar coisas positivas na minha vida, né? Mudar essa vibração toda que eu tinha negativa, e isso começou a transformar a minha vida junto com todo o estudo, né? E todo o meu planejamento que eu venho seguindo. E tem sido transformador, assim, tem sido mágico, né? Sabe aquela coisa que você vive e você fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, caramba, né, que chegou a isso, né? E aí você começa a juntar tudo, por todo o percurso ali que você passou, cada coisinha que você achava que era pequena e que foi de extrema importância, sabe? Então é realmente muito, muito mágico, muito lindo, assim, quando a gente decide mudar, né? E começa a dar passos, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito, que você dá o passo e Deus dá o chão, né? Então você confia, você tem aquela fé de que Deus, ou qualquer coisa que você acredite, né? É muito bom você ter uma crença, né? Então, qualquer coisa que você acredite, você pensa que está ali com você, então você dá o passo e o seu caminho ali vai se abrindo, né? Aquela coisa que está com você vai te ajudar, vai estar ali te guiando, né? Abrindo as portas para você. Então, eu tinha muito isso, né? Tenho muito isso, de que eu comecei a agir, comecei a ter escolhas diferentes, pensar diferente, vibrar diferente, né? Falar, me portar diferente, e as coisas foram se transformando na minha vida, né? E, bom, a conclusão, né, disso que eu queria falar para vocês é justamente isso. Você primeiro se analisar, né? Começar as mudanças internas em você, né? Reprogramar a sua mente, fazer todas as modificações necessárias antes de você começar o seu planejamento, né, em busca do seu objetivo, porque se você não tratar o que dá dentro de você, fica mais difícil você lidar com o externo, né? É muito importante você se conhecer, se amar, se entender, né, e se cuidar. E quando você se cuida, tudo à sua volta se torna diferente, né? Então, primeiro de tudo é se autoconhecer, se autoanalisar, né? É muito bom você pegar um caderninho, uma caneta e anotar os seus medos e entender se aqueles medos são reais, né? Anotar as suas crenças, entender da onde que vieram essas crenças, quem que te passou, por que que você tem essa crença, né? De quem que programou isso na sua mente, né? Era uma coisa que a sua mãe falava, então você acredita hoje, né? Então, e aí você começa a se perguntar, mas isso faz sentido mesmo? Isso é uma coisa que eu acredito de fato ou que foi, né, colocado na minha vida e eu levei isso como uma verdade, né? E começar a mudar ali para você conseguir chegar onde você quer chegar, porque você é merecedora, merecedor, você é capaz, você é inteligente, você consegue fazer, né? O mundo tá aí para todo mundo conquistar o que quiser. Por mais difícil, por mais buraco que você esteja ali na escuridão, você é capaz de sair de qualquer lugar e mudar a sua realidade. Eu acredito muito nisso, que nós mesmos quem fazemos a nossa realidade, né? E
todo mundo é capaz de mudar a sua realidade. Uma pessoa pode viver num lugar horrível, mas estar ali sempre pensando, não, eu não pertenço aqui, né? Eu estou aqui nesse momento, sou grata por poder estar viva aqui, por acordar todos os dias e poder mudar a minha vida, né? Então, eu vou caminhar todos os dias aqui, modificando a minha vida e, e sair, né, desse lugar horrível. Todo mundo é capaz, né? A gente tem uma visão de que os ricos, né, conseguem prosperar e os pobres não, né? Que acaba que o mundo é meio que assim, né? Mas é por conta da nossa mente, né? A nossa mente que faz toda a nossa realidade, né? Então, por mais ruim que você esteja, né? Se você tiver gratidão, mesmo pelo nada que você tem, né? Ser grato pelo acordar, né? Por exemplo, porque a gente não tem. Começa a perceber isso. O quanto que você é grato todos os dias por acordar? Ou você já acorda reclamando, já acorda mal-humorado, já acorda tudo é ruim, ai, eu vou ter que trabalhar, ai, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, ai, não, sabe, a sua vida é um mar de reclamação que te leva para um buraco, ou a sua vida, por mais ruim que o externo seja, dentro de você existe gratidão, existe felicidade, né? Porque enquanto você não conquistar a sua felicidade interior ali, né? Ter a sua gratidão, entender quem você é e estar feliz consigo mesmo, não há dinheiro que faça, né? Que você ganhe, que faça você se tornar feliz. Né? A gente tem essa questão de, não, mas quando eu conquistar minha casa, quando eu tiver dinheiro, quando eu fizer isso e fizer aquilo, eu vou ser mais feliz. Mas enquanto você não estiver sendo feliz no agora, no que você é agora, é muito mais difícil de você conquistar as coisas, é muito mais difícil de você ser feliz de fato em qualquer outro ambiente, mesmo com dinheiro, né? Você precisa primeiro se amar e estar feliz consigo mesmo ali naquele, independente de onde você esteja, né? Ser grato por tudo, pela vida, por acordar, né? Pelo pão, mesmo que seja um pão puro, duro ali, você ser grato por aquilo, para assim você merecer o melhor, né? E lembrando que assim, isso são crenças minhas, né? São coisas que eu comecei a ter muita gratidão pela minha vida, coisas que eu tinha maravilhosas na minha vida e eu não dava o devido valor, não tinha gratidão, eu só reclamava, só vivia num mundo escuro e depressivo e tudo era ruim, tudo era um problema, eu sempre era uma vítima, né? E a minha vida só se afundava cada vez mais. Tudo dava errado porque eu sempre me colocava como uma pessoa insuficiente, uma pessoa que não merecia nada, né? E tudo só ia cada vez mais por água abaixo. Quando eu comecei a mudar esse meu pensamento, né? Tudo na minha vida começou a se transformar. Quando eu comecei a ser grata por tudo, pelo acordar, pelo até pela gritaria das crianças, né? Às vezes, qualquer coisa que acontece hoje em dia, eu tenho gratidão, eu olho com carinho, eu olho com, nossa, que bom que as minhas crianças podem fazer bagunça, né? Quanto que uma mãe com um filho acamado não gostaria que o filho tivesse ali quebrando a casa, sabe? Então a gente perde a paciência por motivo bobo, a gente perde a paciência muito rápido, né? Por coisas assim que são tão irrelevantes, né? Então a gente precisa ter mais gratidão, ter mais carinho, ter mais amor, mais afeto, para trazer tudo isso de volta pra gente ser merecedor mesmo de tudo que a gente deseja e conseguir seguir esse caminho, né, de uma maneira mais fluida, mais fácil, mais tranquila, com paz, com amor e alegria de fato, né? Então, pessoal, se conhecer é o primeiro ponto de tudo, né? E depois que você modificar tudo, toda a sua mente, né, e fazer tudo ficar maravilhoso, você começa a conseguir se planejar, né, para conseguir conquistar o seu objetivo ali. Então, é isso. Eu tô em busca desse meu objetivo.
né? As coisas estão muito perto de acontecer e eu queria muito gravar isso para vocês, né? Essa minha transição, toda essa minha mudança, né? Hoje em dia eu vivo numa casa bem pequena, com as minhas 4 filhas, meu marido, meus 6 gatos, meus 3 cachorros, e num bairro, né, de periferia, que tem muito assalto, tenho meu carrinho, né, e eu quero muito da vida, né, eu já tenho muito, eu sou uma pessoa muito rica, assim, por ter as minhas filhas saudáveis, por ter a minha saúde, por ter meu marido maravilhoso do meu lado, por ter um teto que me deixa quentinha, acolhida, né, e do frio e protegida de tudo. Então, eu sou muito grata pelo que eu tenho e hoje eu entendo que eu sou merecedora, né, de muito mais. E eu quero que vocês acompanhem toda essa transição minha aí, né, para servir de inspiração, né, para vocês. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e querem me acompanhar, se inscrevam no canal e comentem aqui. Gratidão, muita luz, né, na vida de vocês, né? Eu quero que todos vocês tenham essa clareza de que o mundo está aí para todos nós. Todos nós somos capazes de conquistar o que nós quisermos, né? Basta querer, ter coragem, enfrentar nossos problemas, nossos traumas, que a gente consegue chegar muito longe, até onde, em lugares que a gente nem imagina, né? Então é isso, pessoal. Um beijão para vocês, até a próxima.